Louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor a todas aquelas que chegaram depois, né? São sempre muito bem-vindas. É muito gostoso estar aqui no meio de vocês, né? E compartilhando do que Deus tem feito nas nossas vidas. Porque o Senhor é poderoso e Ele tem feito grandes coisas por nós. Os propósitos dele na nossa vida são sempre o quê? De bênção, né? A Magali leu o Salmo 116, que diz assim: ama o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Ele sempre ouve a nossa oração, sempre, né? E inclina os seus ouvidos para mim. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Que essa seja realmente a nossa oração a cada dia, né? Mesmo que você se sente meio triste, desencorajado com as coisas, né? Você tem certeza de que Deus tem um propósito na sua vida. O propósito de Deus é sempre o propósito de bênção. É um propósito que Ele tem de abençoar a cada um, de resgatar a cada um. Deus nunca deseja o mal para nós. Deus sempre deseja o melhor para nós. Às vezes, nós passamos por alguns vales, não tenha dúvida, mas tudo permissão de Deus e tudo para crescimento da nossa vida espiritual. Em tudo nós temos um aprendizado. Deus não faz nada sem que tenha um propósito, né? E é de propósito que eu quero falar hoje, né? Deus tem dado a nós, assim, grandes oportunidades, né? E que nós possamos estar, assim, aproveitando e agradando ao Senhor com a nossa vida, porque esse é o desejo do nosso coração, agradar ao Senhor em todo o tempo. Nas nossas falhas, muitas falhas nós temos, eu falo por mim, mas a misericórdia do Senhor tem nos alcançado e a misericórdia do Senhor tem nos feito caminhar e estar olhando somente para Ele, porque com certeza, quando os nossos olhos estão atentos e fixos no Senhor Jesus Cristo, a nossa caminhada será de vitória. Eu creio nisso. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aqui a todas, sempre com grande temor diante do Senhor, sempre com muito medo, né? Mas que precisa ser arrancado de mim, precisa ser arrancado de mim. Eu tenho clamado ao Senhor para arrancar isso, porque eu quero fazer a obra dele, eu quero fazer a vontade dele. E eu quero dizer cada dia: Senhor, eis-me aqui, usa minha vida para louvor da tua glória, né? Não para que homens vejam, mas para que o Senhor veja e eu seja abençoada através daquilo que eu possa ter falado. Amém? Eu vou ler um trechinho só, que está em Êxodo, no capítulo 14, no verso 14, 15 e 16, que diz assim: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Isso é fé e confiança. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Quando isso? E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Isso é uma ação. Então, fé, confiança, saber quando Deus vai fazer e agir. Amém? Minhas queridas, todas nós somos encorajadas por alguém, por um líder que nos impulsiona. Alguém que acredita que nós possamos fazer essa tarefa, né? Quantas vezes tem alguém: não, vai lá, você consegue, você consegue. A pessoa te dá um baita do impulso, né? Então, nós somos o quê? Impulsionados, né, a fazer alguma coisa que nos foi designadas, né? Às vezes a pessoa fala: vai lá, Marisa, prega. Eu tenho medo, mas eu vou indo, porque tem alguém por trás de mim que está me chuchando, me impulsionando. Então eu vou, porque eu quero fazer a vontade do Senhor, né? E que nos vai ajudar, porque quando essa pessoa impulsiona a nossa vida, ela também nos ajuda e vai estar conosco durante todo o caminho. Só que o maior líder que tem não é a Marli, não é a Miriam, não é ninguém, é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus.
Deus é o nosso líder, né? E Ele tem sempre grandes bênçãos para nos dar e com propósitos para as nossas vidas. Porque tudo que Deus faz, e Deus tem um propósito para as nossas vidas. Ele conhece o futuro e os seus propósitos para nós é sempre bom e cheio de esperança, né? Deus nunca mostra alguma coisa ruim para nós. Ele sempre quer o quê? Nos abençoar. Ele sempre quer ter o quê? Quer sempre nos ver contentes, nos ver felizes, né? Então Deus sempre tem bênçãos e esperança para nos dar. Mas, contudo, esse propósito só pode acontecer quando nós atentamos para o que Deus diz através do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele foi o profeta do povo do exílio ali na Babilônia, né? E o Senhor mandou através dele a palavra que diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Para quem que ele disse isso? Para o povo. Que povo? Aquele povo que estava exilhado, estava ali, que tinha vindo que tinha ido para a Babilônia, cativo, né? Mas Deus tinha um plano para a vida deles. E eles deveriam somente o quê? Confiar. Como confiar? Olha, ele tinha dado a resposta: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Eles tinham que ter confiança, tinham que ter fé. Embora eles estivessem num lugar distante e em dificuldades, porque eles estavam em dificuldades, eles não deveriam se desesperar, não. Porque eles tinham a certeza que Deus estaria com eles se eles os buscassem com sinceridade. Então, isso serve para nós, hoje. Não importa se nós temos tristeza, se nós somos perseguidos, se nós estamos enfermos, se nós temos problemas que você fala: aqui não tem mais jeito, aqui não tem mais solução. Às vezes é um problema com o filho, é um problema com o marido, é um problema com o parente, a gente não sabe. Cada um tem o seu problema, né? Mas o que diz? Que nada pode impedir de nós perdermos a comunhão com o Senhor Jesus Cristo. E nada vai impedir que os propósitos de Deus se concretizem na nossa vida. Nem essas coisas, né? Que muitas vezes para nós são barreiras que nós precisamos quebrar, né? E a gente não entende, às vezes, esse propósito de Deus para a nossa vida, e a gente fica lutando, né? E perguntando para Deus: Senhor, não estou entendendo nada. Por que está acontecendo isso? Por que eu tenho que passar por isso? Eu não fiz nada. Eu vou na tua casa, eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra, e eu tenho que passar por isso? Né? Mas a palavra de Deus diz o quê? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quer dizer, em tudo que nós passamos, tudo tem um propósito. E como é que nós vamos saber esses propósitos? Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós clamamos ao Senhor, Ele tem sempre o quê? A sua mão estendida para estar nos abençoando. Então, Deus está sempre pronto para responder às nossas orações. Mas sempre Ele quer o quê? Que nós peçamos a sua ajuda. Nada de querer fazer tudo por conta própria. Não. Vamos ser dependentes do Senhor Jesus Cristo. Ele poderia atender os nossos pedidos sem que nós pedíssemos? Claro que pode. Ele sabe tudo. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele sabe todas as coisas. Mas Ele quer o quê? Que nós façamos isso, que nós clamemos a Ele, que nós peçamos a Ele. Porque com isso nós estamos reconhecendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que nada a gente pode fazer com as nossas próprias forças. Porque de nós, o que nós somos? Né? Ó, um mero papelzinho aí que pode ser jogado fora. Mas com o Senhor na nossa vida, nós somos mais do que vencedores. Por isso que nós precisamos ter o Senhor a cada dia. E diz assim: Ele é Deus
e nada podemos com as nossas próprias forças. Então, nós não podemos nada com as nossas próprias forças. Nós precisamos do Senhor Jesus em todo o tempo. E como é que a gente faz isso? Pedindo com humildade, nos humilhando, né? Colocando de lado a nossa vontade. Fala, Senhor, olha, eu gostaria disso, mas seja feita a tua vontade. Por quê? Porque a tua vontade é soberana, né? Então, toda a nossa vontade, toda a nossa preocupação tem que ser o quê? Direcionada à obediência ao Senhor. Então, eu vou colocar tudo diante do Senhor. Por quê? Somente Ele é o Deus Todo-Poderoso, somente Ele pode fazer todas as coisas. O povo de Israel, eles tiveram muitas dificuldades para entender os propósitos de Deus na vida deles. Eles viviam murmurando e reclamando. E a palavra de Deus diz que a murmuração é louvor a Satanás. Vocês já pensaram nisso? Que quando a gente está reclamando, a gente está dando graça para o Satanás? É terrível uma coisa dessa. A gente tem que procurar vigiar em todo o tempo, para não dar brecha para ele, né? E Satanás tem maior prazer de ver, olha, aquele crente está reclamando, eba, que legal, ele está reclamando. Não é isso que Deus quer de nós. Ele quer o quê? Que nós o glorifiquemos. A palavra tem aquele corinho que diz assim, quer nas lutas, quer nas provas, sempre caminhando, sempre olhando para o Senhor, sempre sabendo que Ele é aquele que nos vai dar a vitória, né? E quando a gente murmura, o que nós estamos fazendo? Nós estamos dizendo que nós não entendemos nada do propósito de Deus para a nossa vida. E o inimigo tem toda a legalidade para atrasar nossas bênçãos, porque nós estamos dando brecha para ele. Então, o Senhor disse para o povo, naquele versículo que eu li, que ele pelejaria por eles e eles se calariam. Eles ficariam o quê? Ficariam perplexos do que Deus iria fazer. Certo? Mas eles tinham que fazer o quê? Obedecer e estar diante do propósito de Deus para a vida deles. Quando nós não soubermos ou não entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas, vamos nos lembrar de ter esperança e de aguardar em silêncio e de tendo como? Ah, tá difícil, Senhor, mas eu vou ter um coração contrito, eu vou ser paciente, eu vou manter o controle naquela adversidade que está acontecendo. Às vezes é difícil a gente manter o controle, ficar de boca fechada, não falar, não tentar agir. Não, vou dar uma ajuda para o Senhor. Não, nada de dar ajuda. Por quê? Porque Deus tem lições a curto e a longo prazo. Às vezes, para mim, vai ser rapidinho, aquele problema vai passar. Mas para outro, Senhor, nossa, como aquela minha irmã está passando aquela luta e o Senhor não dá vitória, está demorando muito. A gente não clama assim, às vezes, para algum irmão? Senhor, olha para aquela vida, abrevia a luta dela. Abrevia aquela doença, abrevia aquele problema, né? Mas, quando a gente entende e aceita os propósitos de Deus na nossa vida, nós não apenas recebemos as bênçãos do Senhor, como passamos a viver uma vida abençoada, mesmo diante das dificuldades. Por quê? Porque nós sabemos que as promessas de Deus não vão falhar. Está demorando? Pode estar. Mas o propósito de Deus, o que é? É de nos abençoar. Então, nós vamos chegar lá. Ele falou, ele prometeu, e ele não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Por isso, vamos permanecer firme e aceitar que o que Deus tem para nós, o propósito dele na nossa vida, vai ser cumprido. E qual é o propósito de Deus para a nossa vida, será, hein? Eu coloquei aqui o exemplo de Moisés, né? Então, com a caminhada de Moisés, nós vamos aprender 3 coisas. Aprender, entender e cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. 3 coisas importantes.
nós temos que aprender, nós temos que entender aquilo e cumprir o que Deus tem para nós. Buscar-me-eis e me achareis. Clama a mim e responder-te-ei. Então nós estamos firmados nesses versículos do Senhor Jesus Cristo aqui. Deus escolheu Moisés. Todo mundo sabe, foi um homem abençoado, tal. Ele preservou a vida dele, em primeiro lugar. Tirou ele, que foi para o palácio. Deus tirou ele lá da família dele, né? Resgatou ele das águas, levou ele para o palácio. O que aconteceu no palácio? Lá ele foi instruído em todas as áreas, né? E usou tudo o que aprendeu para libertar o povo hebreu. Tudo o que aconteceu na vida de Moisés foi um propósito do Senhor. Por quê? Porque lá ele recebeu educação com os melhores mestres. Lá ele aprendeu a se comportar como um líder, né? Porque ele era um príncipe. Lá ele aprendeu a escrita com o propósito. Qual o propósito? Depois, lá na frente, de escrever a palavra de Deus, né? Que ele deixou registrado para nós em 5 livros super importantes, o Pentateuco, né? Você já imaginou? Se ele tivesse sido criado pelos pais, nada disso tinha acontecido. Então, me diga se não foi um propósito de Deus. Fazer tudo o que aconteceu. Foi propósito de Deus. Nós também passamos por essa escola do palácio que eu coloquei. Por que a escola do palácio? Porque foi tudo o que aconteceu lá. Quando nós somos chamados por Deus para uma nova vida com Cristo. Por quê? Para aprender o quê? Nós vamos aprender o que agora? Ele não aprendeu a cultura do palácio? E nós, quando somos chamados por Deus para uma nova vida com Cristo, nós vamos aprender o quê? A cultura muito superior às dos egípcios, que é a cultura do quê? Do reino de Deus. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas, nos ensinar a cultura dele. E depois de 40 anos, no palácio que ele ficou, aonde ele foi levado? Foi levado para o deserto. E qual o propósito no deserto? Deus tinha um propósito também. O que ele tinha que fazer? Ele tinha um outro aprendizado. Ele saiu da zona de conforto, todo gostoso, lá no bem bom, e foi para uma zona do quê? Enfrentar perigos, enfrentar os desafios do deserto. Lá ele aprendeu o quê? A suportar o calor, o frio, a ter que se acostumar com a falta de água, a aprender a cuidar de rebanho, coisa que ele nem imaginava quando ele era príncipe lá. Tudo na mão, agora ele tinha que correr de tudo atrás, né? E tudo isso foi propósito de Deus na vida dele. Por quê? Deus o estava treinando para que ele fosse o quê? Cuidar do seu povo. É um contraste muito grande, né? Primeiro ele era príncipe, depois ele passou a ser pastor de ovelhas. Coisa, né? 2 antagônicos, né? Será que foi humilhante para ele? Talvez foi, né? Mas ele estava pronto para ouvir a voz de Deus, né? E Deus estava preparando ele para ser o líder do povo. Nós também passamos pelo deserto quando somos provados. Muitas vezes nós temos que sair da nossa zona de conforto. É difícil sair da nossa zona de conforto, né? A gente precisa sair dessa zona de conforto para aprender a viver e valorizar muitas vezes o que Deus tem para nós. Ele tem sempre um propósito especial para nós. Ele nos prepara para esse propósito. Assim como foi com Moisés, Deus nos prepara o quê? Uma vida abundante com Cristo Jesus. Lá Deus preparou ele para que ele pudesse dirigir o povo. E aqui Deus nos prepara para termos uma vida com o Senhor Jesus Cristo. Uma vida de bênção, uma vida de vitória, uma vida de prosperidade, principalmente espiritual. Nós não estamos pensando em prosperidade financeira, física, mas uma prosperidade espiritual, porque ela vai nos levar para onde? Ao caminho da vida eterna. Por isso, passar pela escola do palácio,
ou passar pela escola do deserto, ou tá no bem bom, ou tá numa pior, vamos dizer assim, muitas vezes é inevitável para nós. Por quê? É aí que nós precisamos aprender, mas entender isso daí é uma obrigação. Nós temos que entender os propósitos de Deus na nossa vida. E já com 80 anos, o Moisés recebe aquele chamado, ele ficou 40 no palácio, 40 no deserto, e aí que ele foi fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. E ele ouviu o chamado dele aonde? Na sarça ardente, ali naquele fogo. Então, ali foi o chamado dele, que Deus chamou para fazer o quê? Para libertar o povo. E ele sabia que esse era o propósito de Deus na sua vida. Mas aí ele começa a reclamar. A gente sabe às vezes qual é o propósito de Deus na nossa vida, o que nós temos que fazer. Mas às vezes a gente não quer. Eu vou falar de mim mesmo. Eu sei às vezes o que Deus quer de mim. Aí eu falo, Senhor, eu não quero isso não quero falar, eu não quero fazer. Né? Mas e aí o que acontece? Né? Aí ele fala assim, não quer, sabe falar, não vou conseguir. E aí Deus mostra para ele, através de sinais, que ele era Deus. E que ele iria tirar o povo do deserto, do Egito. Então, todo mundo já conhece, né? A vara que se transforma em cobra, o rio que se transformou em sangue, a mão leprosa, quando ele enfia aqui, tira a mão leprosa, ele coloca de novo no peito e a mão fica limpa. Pô, Deus, ele viu que Deus estava com ele. Pô, tantas maravilhas, tantos milagres, tantas coisas, né? E foi assim. Em todo o tempo, Deus livrou o seu povo porque ele tinha um propósito para eles. E direcionou o quê? Moisés para isso. O faraó, ele teve uma oportunidade de entender. Qual era a oportunidade de entender? Ele libertar o povo. Tá bom, vai, eu liberto. Ou então ele podia falar, tudo bem, vocês não são mais escravos, vocês podem ficar aqui, vocês podem cultuar os seus deuses e tal, vocês vão ter uma parte, não vai ser escravo. Ele podia ter colaborado, mas ele não colaborou. Ele não entendeu. Ele não quis. Então, o que aconteceu com o povo hebreu? Como se fosse, vamos dizer assim, não foi do dia para a noite, vamos dizer assim, mas o povo hebreu que era pobre e era escravo, em uma única noite, vamos dizer assim, porque depois das 10 pragas ali, ele se transformou o quê? Eles se tornaram livres e vitoriosos. Isto que acontece por quê? Quando nós nos submetemos aos propósitos de Deus. Quando nós nos submetemos aos propósitos de Deus, nós alcançamos a vitória. E ele quem? O Senhor Jesus Cristo, ele vai realizar maravilhas nas nossas vidas. Depois que Moisés entendeu o propósito de Deus para ele, ele deixou de ser um homem fraco e irado para viver plenamente a vontade de Deus. Ele enfrentou tudo, voltou ao Egito e conduziu o povo. Agora, você imagina, se ele não tivesse aprendido tudo o que foi falado lá com ele, no palácio, no deserto, se ele não tivesse entendido o plano de Deus na vida dele, e se ele não tivesse cumprido o que Deus falou, porque ele falou, Senhor, agora estou aqui, vou lá, eu vou fazer o que o Senhor mandou. Reclamou que não sabia falar, mas ele falou, mas eu vou. Muitas vezes eu falo, Senhor, eu não quero pregar, Senhor, eu não quero falar, mas eu quero obedecer, então eu vou. Certo? Então é assim que nós temos que ir. Mesmo às vezes reclamando de alguma coisa, não, eu vou cumprir aquilo que Deus quer. Porque é melhor agradar, a palavra de Deus que é melhor obedecer do que sacrificar. Né? E você acha que se ele não tivesse feito tudo isso, aprendido, entendido e cumprido a vontade de Deus, ele teria condições de suportar tudo que ele suportou? De jeito maneira, porque foi difícil. Foi difícil. E nós? Como aceitamos os propósitos de Deus em nossas vidas? É difícil. Nós temos
uma maneira só para aceitar os propósitos de Deus na nossa vida: com oração e atitude de fé. Eu oro e faço. Então, eu vou orar por um enfermo? Eu vou orar em casa e vou lá orar por ele. Vou fazer. Então, eu tenho que fazer as duas coisas. Eu vou pregar? Eu vou. Senhor, eu oro e eu vou. Me ajuda. O Senhor vai comigo. É assim que nós temos que fazer. Às vezes é dura essa caminhada, né? Foi isso que Moisés fez. Em cada situação que acontecia, o que ele fazia? Ele orava ao Senhor e depois ele agia com a autoridade que Deus tinha dado para ele. Nós, muitas vezes, queremos agir sem antes assumir a autoridade que Deus nos dá. Ah, eu vou lá e vou fazer. Às vezes quebra a cara. Por quê? Você não orou primeiro, você não sabia se aquilo era da vontade do Senhor, mas não, eu vou fazer. Aí não era aquilo que Deus queria que você fizesse, né? Então, a nossa primeira coisa a fazer, o que é? Orar. Orar e depois fazer. Mesma coisa, quando Moisés estava diante do mar, o que ele fez? Ele orou. E Deus mandou que ele continuasse a jornada, né? Então, nós precisamos também orar, mas também nós precisamos agir. Foi o que ele fez. Orou, vai. E ele foi, com fé. Nós temos que orar e ir com fé. Às vezes a gente inventa desculpa, não inventa? Do Senhor? Ah, Senhor, eu oro, o Senhor me dá uma direção. Ah, mas eu não queria ir por aí, não. Né? Ainda ontem eu estava conversando com o Ricardo. Eu falei assim, ai, é tão difícil para mim, Senhor, para fazer a palavra. Eu quero, sabe? O Senhor sabe que eu quero, mas para mim é difícil. Era muito mais fácil falar assim, Marisa, ora. Marisa, canta um louvor. Marisa, vai fazer uma visita. Não, o Senhor falou, Marisa, vai trazer a palavra. Ô Senhor, tem misericórdia da minha vida. Mas o que eu tenho que fazer? Obedecer. Eu orei e vou obedecer. E o Senhor vai fazer a parte dele, que é tocar nos corações. E Deus mostrou para Moisés o seu propósito através do quê? Dos propósitos para ensinar o povo a depender dele através das coisas que aconteceu no deserto, né? Então lá tinha tantas coisas, abriu o mar vermelho, caiu maná, né? E além de tudo que aconteceu, transformou as águas amargas em águas doces. Quantas coisas que aquele povo no deserto viu. Mas eles reclamavam, né? Reclamavam. Eles não viam. O Moisés tinha um propósito. E aquele povo precisava ter um propósito também. Mas muitas vezes não tem. Será que nós temos cumprido os propósitos de Deus para a nossa vida? Ou nós estamos sempre pensando no que gostaríamos de ter? Ah, eu queria ter isso aqui, eu queria ter aquilo ali. Será que esse é o propósito de Deus para você? Para mim? Não sei. Eu coloquei aqui, nós não devemos permitir que os nossos desejos não realizados, porque são desejos que às vezes não são realizados, nos façam esquecer os presentes que Deus tem nos dado. Às vezes a gente esquece tudo que Deus já nos deu, tudo que Deus já fez por nós, por causa de uma coisinha que Ele não deu. Que você pediu, ah, mas aquilo lá Deus não me respondeu. E aquelas outras coisas, um monte de coisa que Deus já fez por você, que Ele já te resgatou, que Ele já te libertou. É fácil esquecer, né? A gente tem assim, um instantinho, né? Então, o que Ele nos dá? Olha, só de Deus nos dá a saúde, nos dá a vida, nós temos uma família, nós temos um trabalho, nós temos amigos, nós temos irmãos da igreja. Poxa, é uma bênção de Deus isso nas nossas vidas. Isso é presente que Deus nos dá. Não vamos ser como o povo no deserto, murmurando. Tudo que acontecia, vocês lembram da história? Tudo eles queriam voltar para o Egito. Qualquer coisinha que acontecia diferente, ah, era bom, tão bom lá. Ah, era tão gostoso lá. Não, vamos sempre louvar e glorificar a Deus. Antes de tudo, né? Aprender a ter uma vida de oração antes de tudo.
também agindo com fé e confiança sobre a orientação do Senhor. Então, gente, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito do Senhor. Em tudo a gente tem que dar graça. Então, terminando, eu disse assim: tudo que Deus fez tem um propósito. E esses são para nos abençoar. Porque os propósitos de Deus não são propósitos de tristeza, de nada. São sempre propósitos de bênção. Porque Deus quer abençoar o povo dele. Nós temos que fazer o quê? Vamos orar e ter atitudes de fé para viver o propósito de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes nós não compreendemos o caminho que Deus está nos levando. Mas, Senhor, por que eu estou andando por aqui? Por que eu estou passando por essa luta? Por que o meu marido está desse jeito? Por que o meu filho está fazendo isso? Né? Mas temos a certeza que no final, Deus tem uma bênção para você. E qual é a bênção maior que nós temos no Senhor Jesus Cristo? É a nossa salvação, é a vida eterna. E tudo que acontece na nossa vida sempre é para o nosso crescimento, né? As lutas, as perseguições, as injúrias, né? Tudo isso nos leva a estarmos mais perto do Senhor, a buscarmos mais ao Senhor, a queremos estar mais em comunhão com Ele, porque é Ele que ouve o nosso lamento, muitas vezes, né? A nossa tristeza. Nós não devemos murmurar para o Senhor. Nós podemos chorar diante dEle, mas não murmurar, porque a nossa vida está nas mãos dEle. E Ele nos quer o quê? Salvos. O nosso alvo é a vida eterna. Então, tudo que nós passamos por aqui, nessa vida, todos os propósitos que Deus vai colocando no nosso caminho, na nossa vida, é com um único objetivo, para que nós possamos estar aperfeiçoados a cada dia, para chegarmos naquele dia e ouvirmos do Senhor: vinde benditos do meu Pai. Como é maravilhosa essa palavra. E nós queremos todas aqui, queremos estar prontas para ouvir esse chamado e encontrarmos o Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que andar neste caminho que Deus está nos levando, um caminho de bênção, né? Isaías 55 diz assim: os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos, e os seus pensamentos mais altos que os nossos pensamentos. Temos a certeza de que no fim de tudo vai acabar bem, e nós iremos alcançar a vida eterna. É isso que nós temos que pelejar a cada dia, né? O nosso alvo é Jesus Cristo. A nossa terra é a Jerusalém celestial. Então, é para lá que nós queremos ir, né? Ou quando o Senhor vier nos buscar, né? A gente não sabe o dia de amanhã, ou no dia do arrebatamento, né? Que possamos dizer aqui: eis-me aqui, Senhor, me leva, quero ir contigo. É isso que nós desejamos. Que o Senhor possa ter um propósito, e que você possa entender esse propósito na sua vida, né? Às vezes você está passando por um vale difícil. Lembre-se, o Senhor é comigo, por onde quer que eu ande, né? A gente tem essa certeza de que o Senhor segura a nossa mão e não nos solta em momento algum, né? E nos ajuda a passar pelo deserto, né? Porque estar no palácio é gostoso, estar no deserto não. E às vezes a gente precisa passar pelo deserto. Amém? Que Deus abençoe vocês e que vocês possam pensar qual é o propósito de Deus na sua vida, na minha vida, cada uma de nós. Vamos pensar, por que às vezes o Senhor permite algumas coisas? Com certeza é para o nosso crescimento. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Então, mesmo com uma situação difícil, Deus vai reverter em bênção para nós. Deus abençoe vocês. Amém.